A gente, nesse momento, nesse período eleitoral, que já estamos começando a vivenciar e evidenciar, toda semana, todo dia, acontece alguma coisa que repercuta, né? Porque tem certas coisas que, quando você não se coloca como candidato, ou dentro do protagonismo eleitoral, ou como político, a imprensa ou a grande imprensa não vai dar nem muita atenção. Pode dar uma matéria de revista, uma tira de jornal, sem muita repercussão, e o Estado Democrático de Direito, dentro das suas autoridades, vão tocar o que deve ser chamado, né, como investigação ou coisa do tipo, para observar a veracidade dos fatos. Pois bem, dito isso, existe um conto popular da literatura infantil, né, que todos que estudaram, fizeram ensino fundamental, ensino infantil, né, lia, as professoras contavam e contam, tem até filmes, né? Eu não sei nem quem é o autor, mas não é brasileiro. Eu lia muito a história dele, era de Pinóquio, né? Pinóquio era uma luta tremenda, né? Pinóquio queria ser de carne e osso, né? Porque Gepeto, seu pai, tinha feito ele de madeira, tinha feito ele de madeira. Depois de um certo tempo, que ele, entre trancos e barrancos, aprendeu muita coisa na vida, e depois se tornou de carne e osso. A Fada Madrinha vê um conto literário, né? Uma lenda, na verdade, dentro do processo de fantasia, de fantasia. Mas tem algumas coisas que você começa a associar, a associar. Eu digo a você, sem nenhuma sombra de dúvida, que o nosso Pinóquio contemporâneo, já de carne e osso, se ele fosse uma personalidade de madeira, o nariz dele já tinha dado umas 10 voltas na Terra. O nome dele se chama Flávio Bolsonaro. Cara, eu nunca vi um cara para mentir tanto dentro do ambiente político. É impressionante isso. Ele fica medindo a sua capacidade de mentir, né? Quando surge alguma coisa, ele diz, eu não sei disso. Aí depois aparecem as provas e diz, realmente eu sabia, mas é dessa forma. E assim ele vai vivendo. Eu estava imaginando hoje, por que que eu estou comentando sobre isso hoje? Ele apareceu com uma foto com o sicário. Quem era esse sicário? Era o cara que era o espécie do guarda-roupa lá, né? Do executor das ordens do Vorcário, Daniel Vorcário, né? Para tirar as pessoas, os inimigos do caminho, mas literalmente falando, né? Para tirar as pessoas do caminho, que ele se sentia que era ameaçado, né? Tanto nos âmbitos do negócio ou particular, né? Mandava fazer as ações de crimes, literalmente falando, e era esse sicário que fazia. Quando na operação que houve, que ele foi preso, de repente esse cara estava sob a guarda da Polícia Federal, né, na carceragem da Polícia Federal, e disseram que ele, estranhamente, se matou. Ele se matou. Se repercute muito que essa questão de ter tirado a vida dentro da carceragem é muito estranha mesmo, porque ninguém viu, de repente o cara chegou lá, tirou a vida dentro de uma carceragem. Dizem também que era um núcleo podre também da Polícia Federal que tinha, né, que podia estar envolvido com ele, como foi pego, né, dentro. O próprio ministro André Mendonça mandou prender alguns agentes federais também que estavam envolvidos com esse Daniel Vorcaro, até para dar informações privilegiadas a ele. E esse sicário era aquele cara que ele tinha, parece que ele tinha que ser limpado o arquivo, ia ser uma limpeza de arquivo, porque sabia que ele poderia dar informações terríveis e tremendas para aqueles, né, que iam investigar ele sobre aquele que ele estava sob tutela. No caso, o Daniel Vorcaro. E de repente o cara amanheceu morto. Aí vamos fazer agora uma triste associação. Flávio Bolsonaro dizia que não conhecia Daniel Vorcaro. Quando aparece a ligação dele, né, pelo WhatsApp, chamando ele de irmãozinho e pedindo dinheiro, 63 milhões para pagar lá o, o,
o filme lá do pai dele, né, o Dark Horse, que é o Cavalo Azarado, e de fato o nome já estava dizendo tudo, realmente foi um cavalo azarado, né? Aí de repente ele já mudou a história, disse, realmente eu conhecia, mas você disse que só tinha, conversava com ele de vez em quando, não, você foi visitar ele também, até quando estava preso, você chamava ele de irmãozinho, era o amigo dele. E aí, se você achava que estava pouco, o cara aparece literalmente com o sicário também. Então mostra claramente que havia um envolvimento terrível, havia um envolvimento intra, né, umbilical com esse tal Vorcaro e até também com aquele, né, que cumpria as missões de crime, que era o sicário, que era o sicário. Então veja só, no primeiro momento, quando surgiu a foto, ele negou, no segundo momento disse que muita gente vem tirar foto com ele, ele não pode analisar quem está tirando foto com ele, é realmente de fato, mas espera aí, e tu tira foto com as pessoas sem camisa no meio da rua? Hã? Ah, pelo amor de Deus, meu amigo. E aí quem publicou essa foto foi o pessoal lá do ICL, que nós aqui temos a honra, né, de estarmos em parceria com o ICL, com certeza na nossa rádio foi divulgado pela manhã, tudo que aconteceu foi muito bom. Então, e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O cara vai, quer dizer, peraí, desde quando o cara tira assim uma foto informal com o outro? Claro, o cara tá andando, ó, deputado, né, presidente, governador, o cara tira foto com os populares, não sabe qual é a vida do cara, normal, mas peraí, tu tava com um cara tirando foto com ele, mostra claramente que tu estavas numa festa. Uma festa muito linda e maravilhosa. Quer dizer que tu vai... o cara diz: Não, eu tava com uma festa e vou tirar uma foto com um cara lá, né? Seminu, seminu, com um sicário. Que coisa linda. Também não tem informação nenhuma, não. Forçaram ele tirar aquela foto. Né? Poxa vida, cara. Esse Flávio Bolsonaro, ele é um horror. Né? Então ele, notadamente e acertadamente, é o princípio do Pinóquio, né? E aquele Pinóquio que ele vai mentindo, mentindo, você já viu como é que era o filme? E o nariz vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco o nariz vai derrubar a cabeça dele, de tão pesado que vai ficar. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom até o momento, e eu tenho certeza que não vai ter, para apresentar ao país. Ronaldo Caiado, que é candidato, é presidenciável, candidato pelo PSD, disse uma coisa interessante essa semana. Que que Flávio Bolsonaro é um candidato essencial para Lula. Porque para que Lula? Para que o presidenciável Lula, candidato à reeleição, vai fazer alguma coisa? Nada. Porque todo dia eles conseguem fazer o que eles, né? Com que o outro, com que o adversário se sinta mais forte. Essa semana agora teve os tarifaços ratificados pelo governo americano, que foram os bolsonaros que foram pedir. Os traidores da pátria. Né? Os traidores da pátria. Os caras que vão lá, saem do seu país, né? Para dizer o seguinte: olha, vamos lá acabar com o meu país, depois tu vai lá e assume. Eu entrego tudo a vocês lá. Aí todo dia o cara, quando não está envolvido em lambanças políticas, num processo de serviçal ao governo americano, ao governo de passagem americano, conspirando contra o próprio país, aquele é envolvido em todo tipo de crime. Já notaram isso, não? Aqui é envolvido em todo tipo de crime. Aí agora saiu alguma foto com um sicário, né? Aquele cara que era o elemento chave para desvendar tudo, que a turma teve tanto medo dele que de repente ele apareceu morto na prisão. De repente ele apareceu morto na prisão. E a leitura, não, ele se suicidou na prisão. Ah, foi, tá certo. Tudo bem. Ninguém sabe até como é que tá essas investigações, se isso aconteceu mesmo, que eu não ouvi falar mais nada, uma nota da imprensa. E estava sob o poder do Estado. Quando digo poder do Estado, estava sob o poder da Polícia Federal. Então, cara, aqui para nós, acho que já está na hora já, a gente já está aí próximo das convenções, daqui a hoje já começam algumas convenções, né? A partir de segunda também. Não, a partir de hoje não, é a partir de segunda-feira, que é a partir do dia 20, começam as convenções. Vamos ver se aparece alguma coisa interessante de outros candidatos, porque desse daí, amigo, não tem nada para aparecer. Nada que ele fala se sustenta com um segundo. Nada que ele diz se sustenta, né, em um milésimo de segundo. É o verdadeiro Pinóquio. O Pinóquio devia ser Flávio Bolsonaro Pinóquio, ou Flávio Pinóquio Bolsonaro. Né? E outra coisa, deixar bem claro para vocês.
Não se enganem. Vamos contextualizar as coisas. Esse Flávio Bolsonaro só é candidato a presidente por causa do pai. Ele tem método zero. O método dele é zero. Para o bem ou para o mal, o pai dele conquistou um legado de votos. Um legado de votos, seguidores que votam em quem ele manda. E por isso que ele está aí, aparecendo bem. Ele aparece bem nas pesquisas, claro que ele aparece. Cara que ultrapassa, né, o percentual de 30%, 40%, disputando com o outro, com o que tá. E aí continua. E é impressionante como as pessoas que votam na direita desse país não observam que tem outros candidatos da direita também, mas preferem ser reféns de Flávio Bolsonaro. E aí é um direito, e aí eu respeito. Cada um, né, observa e vota em quem quiser. Agora, tá na hora do próprio candidato Flávio Bolsonaro apresentar alguma coisa de boa. Alguma coisa de bom para melhorar, né, de perspectiva, que melhora a perspectiva do país. Porque o que ele apresenta, né, o que ele apresenta deve estar assim nas páginas policiais de jornal. Só o que se pode apurar hoje, até o presente momento, é isso que eu estou dizendo a você. Né? Então, o Flávio Bolsonaro também era amigo do jagunço de Daniel Vorcaro, no linguajar mais popular, mais nordestino. Era o jagunço, o sicário era o jagunço. É o cara que executava, né? Que executava as ações criminosas. É esse o desprezo que a gente tem por esse pessoal. Qual o dia que vocês estão realmente defendendo pátria, família e liberdade? Qual o dia? Não vejo isso. Pátria? Qual pátria? Se vocês vivem entregando a nossa pátria aos americanos, para eles virem aqui fazer o que quiserem. E tem falas até como repite, se você quiser, vai na internet, diz. O próprio Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, já disse que não teria problema nenhum se recebêssemos uma invasão americana, militar. Fazia parte do processo. Que processo, cara? Para pessoas morrerem? Ou você acha que a gente aqui ia chegar, aceitar e ficar olhando, batendo palma? Vocês são os párias. Esses caras são os párias. A carreira de Flávio Bolsonaro como político começou como deputado estadual do Rio de Janeiro. Desde lá que ele faz manobras. Desde lá. O cara que tinha uma lojazinha de chocolate, que lavava dinheiro com uma loja de chocolate, ele é capaz de tudo. Né? Depois vira senador da República. Por que ele virou senador da República? Por causa do pai. Por causa do pai. Né? O mercado financeiro escolheu Flávio Bolsonaro. Para quê? Em lugar de apoiar a reeleição, se fosse para apoiar a reeleição, apoiava a reeleição do presidente atual. Porque quem mais dá lucratividade ao mercado financeiro é o presidente atual. As elites econômicas, estranhamente, estão dispostas, né, a tapar o nariz e ver que não está acontecendo nada. Depois de tantos escândalos, a gente fica impressionado. Cadê a camisa que o Flávio Bolsonaro usava? Né? O Pix é do Bolsonaro e o Daniel Vorcari é do Lula. O Master é do Lula. Não. O Pix, vocês estão querendo que ele acabe para beneficiar as bandeiras de cartão americana impostas por Trump. Impostas por Trump. Você sabe qual é? Saiu uma carta agora dizendo que para retirar o tarifaço, o Brasil tinha que eliminar a sua relação de comércio com a China. A China que está investindo, a China que compra soja. A balança comercial nossa é recíproca. A dos Estados Unidos, não. Quer dizer, o que é que a gente tem a ver? A China vive lá, o governo dela, coisa e tal. Pergunta ao agronegócio, pergunta àqueles que exportam para a China se querem isso. Foi uma das exigências para ficar, para o Brasil só comprar os Estados Unidos. Hã? Então a gente vai virar colônia. Era uma das exigências para que não fosse colocado os tarifaços. Já você lê, vai lá. Né? Que tem lá o departamento de comércio, né, americano lá, tá lá a carta lá. Só você
Se não souber inglês, só é transferir, só é traduzir para o português. Tá lindo e maravilhoso. É o que a gente está vivendo, infelizmente. Eu digo e repito. Infelizmente, né, como diria meu amigo Paulo Farias, a gente não tem como se sair desse processo. Parece que não tem. Ou aqueles que votam na direita começam a observar que não tem mais ninguém do lado da direita, ou dos partidos de direita que possa votar. Eu repito, tem outros candidatos da direita. Tem um candidato sensato, faço divergências naquilo que ele pensa em muitas coisas, mas pelo menos não é desonrado. E começou a pecar muito, principalmente quando estava querendo aliviar Flávio Bolsonaro para ter os votos do bolsonarismo, observando se Flávio viesse a cair. Não aconteceu nada. Esse não é o caminho. O caminho é mostrar uma pauta que preserve a soberania do país, os interesses do país, cada um no seu partido, cada um com a sua visão de mundo, ou da direita ou da esquerda, sei lá de onde for, do centro. Não pode a gente estar vivendo uma situação como essa. Vamos ver, né, se vai ser apresentado até para os eleitores que votam no Flávio Bolsonaro alguma coisa interessante para o país. Porque o que nós temos agora é escândalo após escândalo, é escândalo após escândalo e mentira após mentira. É isso que a gente está observando. E não vão me criticar, ah, não, não, quando tem alguma coisa aqui do PT, ou quando tem alguma coisa da esquerda, vocês sabem o que eu falo. Vejam lá, nos meus cortes lá, que tem lá. Falo com o maior prazer. Não tem aqui comentários tendenciosos, não. Estou falando uma realidade. Vou fazer uma pergunta a vocês, clara. Como é que vocês estariam tratando se o Daniel Vorcalho tivesse ligação com o presidente? Com o presidente atual? Como é que vocês estariam tratando se o presidente Lula tivesse aparecido em uma foto com o sicário? Qual seria a reação de vocês? Qual seria a reação de vocês? Respondam, para poder ser justos e imparcial no pensamento daqueles que acham que meu comentário não é bom ou porque é partidário do Flávio Bolsonaro. Eu estou dizendo que já está na hora já de mostrar uma agenda positiva para o país. Até para vocês que vão votar nele, até para vocês defender isso. Porque até agora, o que nós temos nas páginas de jornais, a partir da própria fala de Eduardo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Figueiredo, os caras ficam coordenando a campanha do cara nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, gente, que é isso? Se isso acontecesse do outro lado, o que vocês estariam falando, hein? Faça essa reflexão.